Olá pessoal, eu sou Ceissa Amorim e venho mais uma vez aqui trazer a previsão do dia feito pelas cartas de tarô. É uma visão própria, tá? Não existe nos livros e é assim que eu percebo a vida e tem funcionado bastante para mim. Hoje é dia 22 de janeiro de 2026. Então, o arcano do dia, só correspondente ao dia, né? É o louco, louco 22. O louco 22, ele está encerrando uma trajetória, ele está encerrando uma caminhada, ele está passando para outro nível. O louco tanto tem o padrão positivo quanto o padrão negativo. O padrão negativo é a total e completa alienação, que é comum aos loucos. E o positivo do louco é que ele tem uma intuição aguçada e uma espécie de certeza inata de que é protegido. Então ele não se preocupa muito com as coisas. Ele é como uma criança. Às vezes nessa não preocupação ele se dá mal, sim. Não é porque a gente é criança que a gente se afasta dos perigos, né? Sempre tem que ter um adulto supervisionando. Então o louco, ele tem essa dificuldade de estar na realidade com compromisso, com horário, com essa rigidez da vida, né? A burocracia da vida é terrível para o louco. Então pode ser que o dia de hoje requeira esse aspecto de cada um de nós. Mas a gente fazendo aquela soma comum ao meu método, esse método é Ceissa Amorim, se assino embaixo. Ai, ai. A gente soma, né, o 22 do dia, o 11, que é a força, e a força requer coragem. Esse mês de janeiro tá chamando todo mundo a ter coragem para algo, e não é só em termos de Brasil, não, tá? É mundial. A coragem é a palavra de ordem do mês de janeiro, tá bom, gente? É a coragem de se controlar, de se lançar a algo, mas sempre com a suavidade e firmeza. Não é o ser bonzinho, é ser do bem. E ser do bem também requer que digamos não. Também requer que coloquemos limites àquele que chega, àquele que se aproxima, àquele que tenta invadir o nosso território, a nossa esfera de segurança, né? A nossa contingência, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho agonia com quem fica conversando e tocando na gente assim. E aí? A pessoa já percebe. Porque se ela não percebe, eu falo. Ai, para! Isso me incomoda. Não tem por que eu ficar me irritando com uma pessoa que não se manca, né? Então eu falo sim. Mas voltando aqui para a soma, né? O ano, a soma é 10. Por que eu repito isso? Porque de repente entra alguém que não acompanhou os outros vídeos, então a soma do ano é 10 para essa situação, porque existe o arcano 10, que é a roda da fortuna, então jamais vai ser reduzido para o mago. Em termos de arcano, gente, eu tô falando de arcano. A minha previsão é usando os arcanos do tarô. Eu não faço numerologia, tá bom? Aí na soma de hoje, né, 22, 10 e 11,
dá o quê? 43. 43 não é um arcano comum ao tarô clássico, mas ele está nomeado no tarô egípcio. E é a partir do tarô egípcio que eu faço as duas previsões, né? Sobre o que é dito no tarô egípcio e fazendo a leitura do carro para fazer a redução que alcança o tarô clássico, tradicional, tá bom? Então, 43 eu nem vi o que significa, tá? 43 no tarô egípcio, eu vou ver agora junto com vocês. Tô falando, diga nada. Axioma transcendente, né? Não, arcano número 43, me desculpem. Alucinação. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Alucinação. Axioma transcendente. A alegria do coração embeleza meu rosto. Ai, é verdade, gente. Meu coração é um coração alegre. Teve percalços, quem não tem? Quem não os tem, né? Mas eu os deixo ir. Eles são visitantes na minha vida. Percalços, tristezas, são visitantes. Eu os observo e deixo-os ir. Não são moradores. Não na minha casa. Predição. Promete satisfações, contentamentos, pudor, modéstia, diversões, festas, preparativos prazerosos, paixões violentas, amores proibidos, divórcio e negócios prósperos. O divórcio, ele é algo assim doloroso, mas que bom que existe, porque também pode ser necessário, né? Esse negócio de ficar a vida inteira com alguém que te maltrata, que te machuca, acho que não deveria nem ter começado, sabe? Mas cada um é cada um, né? Às vezes a pessoa entra numa relação pensando que vai ser a salvação e cai exatamente na brasa, né? Mas que fique o aprendizado e que tenha nas próximas relações mais atenção. Agora a gente vai... Eu quero falar também um outro detalhe aqui, que é minha percepção. Eu vou deixar registrado aqui. Por quê? Quem é o 43, né? É uma parceria maravilhosa. Quando você pega os arcanos do tarô, os arcanos do tarô tradicional, 4 e 3. Gente, o imperador e a imperatriz. O imperador e a imperatriz, aí você soma, dá o carro. Quando o imperador e a imperatriz têm o mesmo foco em algo combinado, ninguém os segura nesse planeta. A coisa funciona muito, 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 muito. E isso eu não digo nem em termos de pessoa física, né? Um homem e uma mulher. Mas quando a gente tá muito bem com o nosso masculino e o nosso feminino, sem precisar criar uma história, uma fantasia do que a gente é, o que a gente deixa de ser, como a gente se sente, como seria. Isso aí é tudo narrativas. Isso são narrativas. Como é que tá o seu masculino e o seu feminino dentro de você? Eles estão bem posicionados? Eles estão equilibrados? Eles estão em harmonia um com o outro? Sabe? Eu trago com muito orgulho as características do meu pai e da minha mãe. Meu pai é mais tranquilo. Minha mãe é mais esquentada. Então eu tenho as duas energias, sabe? E às vezes eu uso essa característica do meu pai, que é mais tranquilo, para me controlar.
para me controlar, porque aí a gente tem que ter sabedoria, né? Aquele que se descontrola e faz coisas em 15 minutos para se arrepender para a vida inteira é tolo. É tolo. A gente está aqui para fazer a doma deste animal, porque o ser humano é um animal, né? Um animal racional, vertebrado, que tem o discernimento do bem, do mal, do correto, do errado. E qual que é o parâmetro para isso aí? Gente, se eu estivesse passando pelo que eu estou causando, eu estaria bem? Não, né? Então não é para eu fazer. Se um filho meu estivesse passando pelo que eu estou julgando como correto, eu estaria bem? Não, então não é legal. Não dá para ser seletivo. O integrativo, ele engloba a todos. Não é só a turminha, não é só a galerinha que tá de acordo comigo. Não, não. Até aquele que eu não gosto, por qualquer que seja o motivo, eu tenho que ser coerente quando aquela pessoa está passando por uma situação pesada. Eu preciso ser coerente. Se eu sou incoerente, já estou perdendo muito. E não adianta, a lei espiritual chicoteia. Então, quando eu apoio algo que é pavoroso, eu vou padecer de alguma forma por conta do apoio. Por quê? Porque você vai vibrar naquela energia daquele torpor, daquela insanidade, sabe? Você sai de uma vibração de refinamento para uma vibração de torpeza por um torpor coletivo. E é aí que você precisa parar e ver se você está sendo seletivo e sendo teleguiado. Porque quem não se mantém em coerência é lançado no rio do inconsciente coletivo. Quando espanta, já tá no meio do tsunami, baby. É assim, observa. Quem fala que tá em luta, eu tô na luta, a gente tem que lutar por isso, nós somos minoria. Ouve o discurso dessa galera. Tirando o povo do meio artístico, aqueles que são simples mortais estão sempre lascados. Eu não conheço um que esteja na alegria e felicidade. Por quê? Porque entra em outra egrégora, gente. Basta ser coerente, beleza? Coerente. Então, seja coerente. Por que eu tô falando isso? Porque a soma do 43 é o 7, é o carro. O carro é maravilhoso. O carro, ele traz vitória para aqueles que mantêm o foco naquilo que desejam, que mantêm o controle da direção. Você não pode dirigir um carro com venda nos olhos. Você não pode dirigir um carro de vendas, né, com uma venda nos olhos e o teu copiloto dizendo, vira à direita, vira à esquerda. Você não tem a precisão da distância. Você sabe que vai precisar virar à direita ou à esquerda, mas e em quantos metros? Você não tem como saber os metros sem estar olhando, então não dá
para dirigir um carro sem prestar atenção no que está à frente, né? Quem dirige veículos sabe que em tempos de neblina a gente enxerga pouquinha coisa, então a gente precisa ir um pouco mais devagar, porque pode ter um obstáculo à frente que a gente não consegue ver à distância, né? Pode ter uma árvore tombada, pode ter um veículo em pane. Então, quando as condições de visibilidade não são boas, a gente deve ir devagar. Percebe? Então, quando a sua situação não estiver legal, desacelera, equilibra aí o seu masculino e feminino, né? Porque um é provedor e o outro é o gerador. Um gera, né? E o outro dá a provisão. Precisam estar em equilíbrio. Se entrar em revolta e se entrar em alienação, esquece. Vai dar ruim. É lei, gente. Não adianta você querer obrigar que as pessoas digam o que você quer ouvir. Não é assim. Não é assim. Você pode ter a sua opinião sobre si. E o que os outros dizem é com eles. Você precisa manter o foco e direção naquilo que você deseja. Então, se você deseja estudar para passar num concurso, você precisa manter o foco nesse estudo, nas horas que você vai ficar estudando, saber em qual concurso você está interessado, qual profissão tem mais a ver com você, e manter o foco e manter a direção para esse caminho. Não adianta fazer medicina se você não tem talento para médico. Não adianta você fazer um concurso para polícia civil, para PM, para Polícia Federal, se você não tem talento para policial. Mas de repente dá para você fazer um concurso para perito, porque é diferente o trabalho da perícia, é técnico, mas vai em local de morte violenta. Então, você precisa saber, se você é uma pessoa que detesta armas, não aceita a política de armamento, não entre para a polícia. Não vá ser delegado nem agente de polícia, nem escrivão de polícia. Polícia, arma. A arma da polícia é como a caneta para o bancário, entendeu? A caneta para o médico lá que faz o receituário. Assina, né? Então, mantenha o foco. O que você gosta? O que você fazia quando você era criança? Se você lembrar daquilo que te dava alegria quando você era criança, é uma pista para aquilo que vai te trazer prazer agora na vida adulta. O vídeo já tá longo demais, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Um pouco de polêmica, que é a minha cara. Eu adoro polemizar, porque é quando a gente cria polêmica que a gente expande a energia. Por quê? Porque precisa dar uma sacudida. De forma saudável. Então é isso. Eu desejo que vocês tenham um excelente dia, porque o meu já começou excelente. E olha, nem estou ficando com preguiça de vir aqui
em me encontrar com vocês todos os dias. Aí eu vou pedir um negócio para vocês, gente. O povo geralmente pede no início do vídeo, eu vou pedir no final. Compartilha com seus amigos aí, tá? Dá um like, faz comentário. É uma forma de eu saber que esse trabalho inicial tá funcionando para vocês, tá bom? Beijos.